terráqueos? Bom, pra quem não sabe, eu sou a Tiffany, nerd sim, e esse é meu mundo! E já que estamos na semana que comemora-se a independência do Brasil, nós vamos falar de filmes, livros e etc e tal com este tema ou que tem algo a acrescentar nesse sentido. Sabemos que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I gritou o famoso Independência ou Morte, libertando o povo brasileiro do processo colonial português. Em tese. E o filme Independência ou Morte, que foi lançado em 1972, conta direitinho essa história. O filme conta de forma cronológica esse momento da história do Brasil. E Tarcísio Meira, que nos deixou há pouquíssimo tempo, interpreta Dom Pedro I. Este filme você encontra inteirinho aqui na plataforma do YouTube. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Outro filme muito bom de se assistir, mas antecede a história da independência, é Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Esse filme foi lançado em 1992. Carlota Joaquina é brilhantemente interpretada por Marieta Severo e Marco Nanini interpreta o Dom João VI, os pais de Dom Pedro I. Que isso? Você vai me expulsar? Esse filme foi dirigido por Carla Camurati e tem uma linguagem bem satírica. Então é bem diferente do outro filme que eu falei. Ele acho que se aproxima mais da realidade do momento. Inclusive, dá até um certo nojinho quando você assiste algumas partes do filme, porque sabe como é que é? Naquela época não existia essa prática de higiene pessoal. Ai, que nojo! Mas é um filme muito legal que se aproxima muito da realidade, mesmo ele sendo bem satírico. Fala bem da história de como a corte portuguesa chegou aqui no Brasil e como ela saiu. Juan, si estuvieras considerando o te impusiera nuestro traslado a Brasil, ¿qué aviso? Partirás sin mí. Yo no seré jamás la princesa de Brasil. E na Globoplay você encontra a novela chamada Novo Mundo, que tem como peça central Dom Pedro I, interpretado por Caio Castro. Nessa novela você vê bastante as intrigas familiares, políticas dessa época, mas é uma coisa meio pomposa, assim, é bonito de se ver. Então você vê também um lado meio romântico dessa época. Ah, inclusive a novela que está passando agora nos tempos do Imperador é a continuação dessa novela Novo Mundo. Podemos ser os imperadores desse país, Teresa, mas a natureza é a verdadeira majestade. Quando nasci, recebi o mesmo nome de meu pai. Pedro II do Brasil. De príncipe, tornei-me o imperador do Brasil. E também na Globoplay tem a série chamada Filhos da Pátria, com 2 temporadas. Foi lançada em 2017 e é uma série de comédia. Tudo começa no dia 8 de setembro de 1822, ou seja, um dia depois da independência do Brasil, com atuações de Fernanda Torres e Alexandre Nero. É muito legal essa série porque mostra o pós-independência, então vale muito a pena. Sejam bem-vindos, militares corajosos! Tchau, querido! Agora vai! Afinal, foi golpe ou revolução? Revolução. O novo governo se viu obrigado a adquirir o excedente da saca de café, senão o Brasil quebrava. Dinheiro! Algo além dessas políticas assistencialistas que só beneficiam os pobres. E nós, os ricos, como é que ficamos? E no momento livros, sim, existem muitos livros falando desse assunto. Vários autores dissecaram esse assunto independência do Brasil. Mas um dos mais famosos é o 1822, de Laurentino Gomes. Ele é o segundo de uma trilogia. O primeiro é 1808, o segundo 1822 e o terceiro 1822.
1889. Ah, e aqui em São Paulo tem o famoso quadro Independência ou Morte ou Grito de Ipiranga do Pedro Américo. Infelizmente não podemos mostrar este quadro para vocês ao vivo porque está no Museu do Ipiranga, que está em reforma. Então nós vamos mostrar só o ano que vem, assim esperamos. Mas polêmicas assolam este quadro. Sim, muitas polêmicas aconteceram em volta desta obra de arte. Foi uma obra encomendada pelo Dom Pedro I para fazer tipo uma propaganda deste grande momento. Pedro Américo teve que estudar muito a respeito deste grande momento. Ele teve que estudar o local, as pessoas, as vestimentas, os cavalos, as posições que eles estavam para poder pintar de uma forma semelhante ao que aconteceu. Porém, não foi nada disso. Porque dizem que Dom Pedro I não estava em cima de um cavalo bonito e pomposo, e sim de um burro ou uma mula, porque era bem mais fácil para andar ali naquela região. Não acho legal, não. Outra polêmica que assola esta obra é que dizem que é um plágio, que Pedro Américo plagiou outras obras, mas depois de dizem que sim, dizem que não, disseram que ele apenas se inspirou em outras obras. Mas nada disso tira a beleza do quadro. Sim, quando você fica frente a frente, é uma obra de 7 metros por 4, sem contar a moldura. Cheia de movimentos e detalhes, então não tem como não se emocionar. E eu tenho uma curiosidade muito legal aqui. É sempre bom lembrar de figuras que foram muito importantes, principalmente mulheres que naquela época eram consideradas seres inferiores. Errou! Além de Maria Leopoldina, também tivemos uma outra mulher muito importante, a Maria Quitéria. Maria Quitéria era uma mulher que veio de uma família militar e ela sempre achou muito bonito essa coisa de lutar pelo país ou lutar por algum ideal. Mas, sendo mulher, é claro que ela não podia ir para as batalhas. Então, ela fugiu de casa com a farda do cunhado e participou de várias batalhas, inclusive em combates para chegar até a tal independência do Brasil, e morreu em campo em Salvador, na Bahia. Ah, e por falar em mulheres que se fizeram passar por homens para conseguir realizar sonhos e vontades, vou falar aqui da botânica Jean Barry. Não, Jean Barry. Ela é francesa, então Jean Barry? Peraí. Jean Barry. Eu vou falar aqui da botânica Jean Barry. Ela se fez passar por homem, um botânico, porque naquela época mulheres não podiam embarcar em expedições. E ela era uma botânica que queria entender a origem das espécies e as suas evoluções. Então, ela se fez passar por homem e conseguiu entrar numa embarcação e foi um sucesso. Graças a ela, várias espécies estão catalogadas hoje em dia. E por falar em espécies ou evolução das espécies, nós temos uma exposição muito legal acontecendo aqui em São Paulo de Charles Darwin. E por isso, no Rolê Nerd de hoje, nós vamos visitar essa exposição muito legal de Charles Darwin. Então, vem comigo! E estamos de volta no coração de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, na Fiesp. Mas hoje nós vamos falar de Darwin, sim! Então, vem comigo conferir! Antes de Darwin, era muito comum as pessoas acreditarem que a relação da existência de todos os seres vivos estava relacionada à religião. E aí, depois que Darwin começou a pesquisar, algumas coisas mudaram e muita coisa pela frente vai acontecer.
Foi com a descoberta de fósseis que Darwin começou a prestar atenção nessa tal evolução da espécie, porque não era possível tanta coincidência, animais serem tão parecidos. Tinha que ter alguma relação entre eles, e foi aí que ele começou a entender essa evolução. Essa é uma parte da exposição muito importante, que mostra a tal da expedição de Beagle. Darwin simplesmente foi convidado para essa expedição e passou por vários continentes, inclusive deu uma passadinha aqui no Brasil. E com essa expedição, que durou anos, muitos anos, ele conseguiu catalogar várias espécies e entender e provar, que é o mais importante, a evolução das espécies. Nessa sala, a gente pode ver a tal da evolução da espécie e a origem das espécies. Darwin mostra que não basta ser forte, e sim a espécie que mais se adapta ao meio ambiente é que consegue sobreviver e ter os descendentes. E olha só, terráqueos, quem que nós encontramos aqui na exposição? Jeanne Barré. É isso mesmo, lembra que eu falei que ela se fantasiou, se vestiu de homem para poder entrar numa navegação? Então, ela mesma, só que ela fez essa expedição antes de Darwin e catalogou algumas plantas aqui no Brasil. Olha só que legal! Os fósseis encontrados é a prova viva de que existiam criaturas bem diferentes antes dos seres humanos aqui na Terra. Então é muito importante saber desses fósseis, porque for através deles que a gente consegue descobrir e entender essa origem das espécies. Eu sei, terráqueos, que parece meio óbvio essa questão da evolução da espécie, mas antes de Darwin descobrir os fósseis e explicar tintim por tintim essa tal origem, a gente não sabia muito bem o que estava aqui no planeta Terra antes de nós. Então tudo era muito nebuloso. Graças aos fósseis é que nós sabemos tudo hoje. Essa exposição tá bem completinha, muito legal. Mas se você quiser saber mais da importância de Darwin antes de vir para a exposição, o que é bem legal, é só clicar aqui no card, que aqui no canal tem um vídeo falando disso, ok? E é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deu curtir, que me ajuda bastante. Ah, se você não for inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para saber todas as vezes que tiver vídeo novo aqui, ok? E compartilhe para todo mundo saber dessa exposição maravilhosa que vai até dezembro e de todas as outras dicas que eu dei aqui, ok? Bom, é isso. Tchau, tchau!